Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Meu Negócio. Eu sou o Felipe Costa e, como você sabe, eu sempre trago aqui histórias de pessoas que inspiram, histórias de pessoas que fizeram da dificuldade degrau para a escada do sucesso. Hoje, conto com a visita da Sandra Pedroso, que é casada, mãe de 3 filhos, trabalhou no ramo de vestuário há mais de 10 anos com as principais marcas aqui do Brasil. É terapeuta nas horas vagas, especialista em Theta Healing e terapia multidimensional. Também é atleta, esportiva do vôlei, comunicativa, curiosa e interessada. Ama trabalhar com pessoas. A Sandra também faz parte da diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Curitiba, a CEMEG. E com ela, nós temos também Caiane Antunes de Lima. Caiane, também casada, mãe de 2 meninas, formada em marketing e pós-graduada em gestão humana. Sempre foi apaixonada por comunicação e encantada por pessoas, conexões e histórias. Agora se liga, você pegou aqui 2 pessoas que são apaixonadas por pessoas e que têm uma intenção por comunicar e que gostam de fazer conexões. Sabe o que elas trazem aqui para vocês? A Expo Colombo. A Expo tem o objetivo de conectar pessoas, conectar oportunidades, conectar empresas e divulgar o meio empreendedorismo. Sejam bem-vindas, meninas. É uma honra ter vocês aqui no podcast Meu Negócio. Obrigada, Fê. A honra é toda nossa. É uma satisfação ter vocês aqui. Sandra, vamos lá? Para a gente começar, queria que você contasse para mim um pouquinho da sua história. Como é que você começou no empreendedorismo? Como foi que esse bichinho picou você? Minha história é longa no empreendedorismo. Eu acho que eu comecei no ensino médio, quando eu organizei um campeonato de voleibol no meu colégio. E aí eu pensei, bom, vamos reunir pessoas, tem que ter coisa para essas pessoas comerem, né? Aí eu encomendei 50 sanduíches natural de uma amiga. E no dia, né, do evento, o que aconteceu? Choveu. Então foi cancelado. E lá estava eu com 50 sanduíches naturais. E aí o que eu fiz, né? Bom, vou ter que vender isso aqui. Aí eu comecei a andar perto do colégio e vi que tinha lanchonetes, bares, esse tipo de coisa, e fui vendendo nesses locais. E no outro dia eu consegui vender no meu trabalho. Então ali eu já comecei a perceber, poxa, eu acho que eu tenho jeito, levo jeito para as vendas, né? Já descobriu ali... Exatamente. Uma paixão oculta. Exatamente. Como é que foi essa experiência de sair? Você nunca tinha vendido antes? Não que eu lembre. E aí surgiu esse problema na tua mão, como é que eu resolvo? Eu tenho que vender, vou meter a cara. Vender. Não tem, o que eu vou fazer com isso? Vou comer tudo isso? Não dá, né? Eu tenho que pagar a pessoa que me forneceu. Então, foi isso que aconteceu. Vendi a preço de custo, lembro que foi assim, justamente para ter o dinheiro para pagar. Foi para resolver o problema. Só para resolver o problema, mas acabou dando certo. Então ali eu descobri que eu tinha um certo manejo com a situação. E aí, como é que foi essa jornada? Depois disso aí? Bom, depois disso, comecei a fazer estágio na Telepar, antiga e extinta Telepar celular. E foi muito engraçado nos primeiros dias de estágio que eu cheguei no escritório, né, trabalhava com vários engenheiros e tal, e a minha função é auxiliar esses engenheiros. Só que eu cheguei lá e vi que tinha muita bagunça, mas muita bagunça mesmo. Aí eu fui arrumar aqueles armários, colocar as coisas em ordem, papelada, tal. E eu acho que eu acabei excedendo, né? Não deveria ter feito tanto. Aí o meu chefe veio e chamou minha atenção e falou assim, olha, se você quer as coisas do seu jeito, você vai ter que ter a sua empresa. Sério? Sério. Aí eu falei, opa. Você estava limpando e organizando a empresa do cara. Sim, e o cara te deu uma dessa? Na verdade eu estava deixando as coisas meio que do meu jeito. Isso, exatamente. Aí eu pensei, então eu acho que eu já sei. Não nasci para ser mandado. Não. Na verdade, assim, não que eu não tenha nascido para ser mandada. Eu sou uma pessoa que gosto de acatar. Não tem nenhuma dificuldade se você me der uma missão, alguma coisa, não, vamos fazer, tal. Mas eu acho que eu tenho um jeitinho para fazer as coisas. E quando a gente descobre que você tem um jeito diferente que não se encaixa, né, nas empresas que você trabalharia,
Aí você já começa a descobrir o caminho do empreendedorismo. E daí, como é que foi para você essa virada de chave? Bom, foi ótimo, né? Porque depois disso, desse estágio, eu trabalhei em mais uma empresa na área de secretária. Eu lembro que eu comecei a trabalhar de secretária numa empresa que importava frutas da Argentina e eu não conseguia me encaixar. Eu não conseguia... era muita coisa na minha cabeça acontecendo para que eu conseguisse colocar em prática num escritório que tinha um monte de limitação. Então, o que aconteceu? Nessa época, era para eu ter feito vestibular e tentar uma faculdade. Só que também aconteceu uma situação. Eu engravidei da minha primeira filha. E logo em seguida, depois de 1 ano e meio, eu já estava grávida novamente do meu segundo filho. Então, a faculdade, pensar em fazer uma faculdade com 2 crianças pequenas, né, e mais questão de família e tal, estava meio que impossibilitando. Eu pensei, não, vamos esperar um pouco, vamos deixar a criança crescer e tal. Meu marido estava trabalhando, ele já estava fazendo faculdade de engenharia elétrica, então ele segurou as pontas e eu cuidei das crianças até que eu resolvi abrir um salão de beleza. Aí veio outra questão, né? Trabalhei 10 anos com esse salão, foi bem legal, bacana, tinha uma clientela muito boa. Posso dizer que eu ganhei dinheiro com o salão, mas eu dependia da mão de obra das outras pessoas e aquilo também me incomodava. O que eu pensava? Puxa vida, eu preciso que um trabalho de cabelo, que um trabalho de manicure, enfim, os trabalhos que a gente oferece em salões, seja muito bem feito. E é aquela situação, né? O pessoal atrasa, o cliente começa a reclamar. Aquilo também começou a me incomodar. E eu pensei, puxa, será que eu tenho que trabalhar sozinha? Aí, depois de um tempo, eu abri uma loja de roupas. Eu fiquei 10 anos trabalhando. Era uma loja multimarca, masculino e feminino. Eu gostava bastante, trabalhava com marcas boas, de bastante sucesso. Porém, chegou Essa era só sua, ali estava meio do teu jeito. Isso, tinha funcionário, tive loja em shopping também. Mas aí, o que eu comecei a perceber é que aquilo não estava legal. Não estava no propósito, ainda não era aquilo. Assim, os caminhos estavam me levando para outra direção, né? Porque nesse meio tempo acabei entrando para a Câmara da Mulher e eu estava gostando dessa ideia de trabalhar de uma forma mais dinâmica com pessoas, né? Da conexão ali, de trabalhar com conexão. Veio 6 meses antes da pandemia. Eu estava com 2 lojas em shopping, né, e uma de rua, no centro de Colombo. Que foi lá que eu fiquei 10 anos. O que aconteceu? Eu estava naquela situação assim, eu vou ter que trabalhar para um shopping, vou ter que trabalhar para as marcas, né, relativamente trabalhar para os funcionários também, porque isso acontece. Sim. E além de naquela época não estava mais me trazendo aquele retorno financeiro, eu já não estava me encaixando nesse propósito de ter a loja. Parecia que algo maior estava me esperando e eu Foi insistindo. importante para você até aquela fase. Exatamente, fui insistindo. Bom, o fato é que 6 meses antes da pandemia eu resolvi fechar, né? Eu tive... Você fechou 6 meses antes da pandemia. Nossa, até uma sorte, lojas. assim. Não, mas foi algo assim, bem de sorte mesmo. Porque o que aconteceu? Eu fechei as 2 lojas dos shoppings e fiquei só com a loja de Colombo. Porém, o que aconteceu? Eu tinha comprado mercadoria para as lojas. Sim. Então eu estava cheia de mercadoria, com uma loja só. As coisas ficaram limitadas.
as dívidas começaram a crescer e eu tomei uma decisão muito importante, que eu já sabia que aquilo já estava se findando ali, esse processo, esse ciclo. Que decisão foi essa? Me conta. Que eu não ia sofrer. Nossa. Essa decisão foi, assim, eu acho que uma escolha. Eu posso chamar isso de escolha. Bom, então, assim, eu tô nessa situação, eu preciso resolver, eu tenho boletos para pagar, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho que vender um estoque numa loja só, onde a clientela é limitada, um espaço menor e tal, mas eu decidi que eu não ia sofrer, que cada dia eu ia resolver um problema. Então, a partir daí, as soluções começaram a vir. Comecei a entrar em contato com os fornecedores, com as fábricas. Algumas peças eu consegui devolver. Peças né? Desculpa, só vou te interromper para fazer um parênteses assim, para você veja como a nossa mente influencia nos nossos resultados, né? A partir do momento que você determinou, eu não vou sofrer, sim, que as coisas começaram a se solucionar. Exatamente. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, é isso que tenho que fazer, então vamos embora, sem sofrimento, e as portas vão... Porque não, é aquela ideia assim, é como se a vida fosse um eterno copo meio cheio. Meio cheio. Uhum. E aí a forma como a gente vai olhar, não, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Ele está pela metade. Mas você que vai determinar se o que você está vendo é negativo ou se é positivo. Quando você determinou, cara, é isso e eu não vou sofrer, vou fazer o que tiver que fazer. Não, porque naquela situação ali seria muito fácil entrar numa depressão. Eu poderia ter ficado doente. Uhum. Porque era uma responsabilidade muito grande. Sim. E uma pessoa idônea não quer ter um nome sujo. Não quer ter um nome sujo na praça ou as portas fecharem. Sim. Não é isso que a gente quer. Uhum. E se você está numa situação difícil, aí você fica doente por conta da situação que você mesmo criou, a situação piora. Como você vai resolver, né? Então, assim, o primeiro passo, olha, eu tenho que resolver isso, pronto, acabou. Então eu vou fazer isso da melhor forma possível. Que é conversando, negociando, que é aquilo que eu não fugindo das responsabilidades. De melhor, não fugindo das jamais. Trabalhei com marcas assim muito boas, que desde que eu abri a loja, até que aconteceu isso, a pessoa falou: Sandra, fique tranquila, paga como dá. E pronto. E louco, né, Sandra? Como nessa situação na nossa mente, às vezes a gente fica pensando, puxa, mas não vai dar certo, a pessoa não vai aceitar, fica com medo de falar, às vezes, a situação, de ser honesto. Grande erro. E quando vai lá e age dessa forma, se surpreende, exatamente, né? Porque a vida inteira você trabalhou certinho, corretamente. Sim. Às vezes as pessoas estão dispostas a te ajudar, mas você nem sabe porque você não está disposto a pedir ajuda. Concordo. Exatamente. E isso tem acontecido muito hoje. Bom, resumindo, né? Acabei resolvendo toda a situação, aluguei uma sala perto da minha casa, porque eu fiquei com um pouquinho de estoque. As minhas clientes vieram, compraram, assim, deu tudo certo, né? Consegui pagar as contas e fiquei com um pouco de estoque, aluguei uma sala menor perto da minha casa, né, com um custo muito baixo. E aí foi ali que eu conheci a Caiane. A gente se conheceu exatamente nessa situação, na minha virada de chave, de ciclo, digamos assim, né? Mesmo assim, eu ainda achava erroneamente que eu ainda tinha que continuar. Lá? Na loja. Que eu ainda deveria ser lojista, porque eu estava apegada naquela situação da clientela, eu tenho clientela boa, o meu cliente né, high ticket e tal, então o que acontece? Eu quero continuar, eu quero alimentar esse ego. Aí veio a Kai na minha vida. Eu acho que a partir do momento que ela entrou ali na minha vida, eu acho que foi a grande virada de chave de verdade. Porque ela foi para a loja comigo, nós trabalhávamos juntas com as roupas, né? Nós dividimos o espaço até que eu já tinha feito a primeira edição da Expo, aí veio um outro evento e chamei ela. E ela, maluca de tudo, aceitou. Já vou contar para vocês aí o que foi o evento da Expo. Então, passando a bola, Kai, conta pra gente, pra você, como é que começou essa jornada de empreendedorismo? Como é que foi? Conta um pouquinho sobre você e sobre sua jornada.
A Sandra contou uma história longa, agora eu fiquei com uma função aqui, né? De contar uma história... É que eu comecei desde a adolescência. Eu sempre fui uma pessoa muito comercial, muito... trabalhando com pessoas, na área de comunicação. Comecei também naquela parte assim, de telefonista, de atendimento, mas também era pouco para mim. Eu gostava de unir as pessoas, fazer que elas se conectassem de alguma forma. Então, assim, eu estava aqui e tinha alguém na recepção, eu já escutava o que ela precisava, eu já chamava, já procurava a solução. E ali eu fui crescendo dentro da empresa. Isso tá morrendo nas empresas, desculpa te cortar, porque assim, a gente chama isso de proatividade. Proatividade, né? Cara, não se encontra mais. É porque as pessoas, elas pensam, como a gente conversou já em outros momentos, as pessoas, elas pensam no próprio eu, em resolver só o que é preciso pra mim. Eu não sou pago pra isso, por que eu vou fazer? E nem é questão de dinheiro, são alguns momentos é valores que você tá conquistando pra você mesmo, mas que você tá oferecendo pra outra pessoa e vai valorizar a você. Então é isso que as pessoas às vezes não enxergam. E você quer pensar de uma maneira egoísta, então que você pense que aquela empresa tá te pagando, se aquela empresa quebrar ou você tá desperdiçando, você também tá deixando de ganhar com aquilo. Exatamente. E é um ciclo que vai ficando cada vez maior se você não tanto alimentar dessa forma. Outro. Exatamente. Se você cuidar, o ciclo cresce. Se você não cuidar, também cresce, só que negativamente. E eu tive muito trabalhando, olhando em ajudar o próximo, mas eu também esperava muito das pessoas que elas fossem tão responsáveis quanto eu era. Já entendi a conexão das duas aí já. Então, assim, eu olhava pra pessoa e depois cresci, comecei a trabalhar na época que era GVT, depois se transformou Telefônica do Brasil, uma empresa bacana. E aí eu também cresci lá profissionalmente, me tornando uma gestora, já era formada em marketing, fui buscar também fazer curso de pós-graduação. Mas eu exigia muito das pessoas. Eu exigia que elas, no mínimo, chegassem pontualmente no horário. E eu via que essas pessoas não conseguiam fazer isso. Melhorei bastante, tive uma visão bem mais aberta depois que eu fiz a pós-graduação em gestão humanas. Entender que você pode conduzir essas pessoas, você não precisa cobrar necessariamente que ela tenha que fazer aquilo. Mas você pode ensiná-los qual é o caminho. E eu achava, principalmente trabalhando com vendas, a gente tem metas, a gente tem comissão. Eu pensava, você só precisa sentar aqui e vender. E você vai ganhar. Para isso que eu vim aqui. E eu achava que todo mundo tinha esse mesmo propósito. E nem todo mundo tem, né? Tem gente que vai no trabalho para fazer amizade. Então, a amizade é uma consequência. A gente faz amizade, mas é uma consequência no trabalho. E aí eu fui também entendendo melhor as pessoas, já que eu me comunicava, já que eu estava muito presente ali, fui entendendo de que maneira que eu poderia usar melhor esse meu cargo de gestora e fazer eles produzirem e entregar os resultados que a gente tinha de meta. Mas depois passei por uma outra empresa, passei pelo Grupo Boticário, passei pela Britânia, que também são empresas bem bacanas, mas eu ainda assim não conseguia ver todo mundo se ajudando da maneira que eu vi. Se eu via que eu estava errada, eu procurava qual era o caminho que eu poderia conduzir. E ali eu já era mãe, já tinha amadurecido mais ainda. Então, o tempo vai passando, a gente vai vendo o que pode fazer, até o momento que eu tive não quero mais isso. Não quero mais isso. Não consigo mais entrar dentro de uma sala e ver as pessoas falando em técnicas de dinheiro, como que a gente vai entregar essa meta, como que a gente vai chegar nessa meta, sem pensar em pessoas, em desenvolvimento. Eu tinha acabado de fazer 2 pós-graduações. Como que eu conseguia desenvolver aquele resultado? Como que eu conseguia conectar um ao outro, levar ao caminho certo, sem você sentar o dia inteiro ali e tá, né, batendo só no número. E aí eu falei, não, eu vou tocar meu próprio negócio. Meu irmão é um grande empreendedor, tenho bastante admiração, ele me apoiava muito. E ele sempre falou para mim, vamos trabalhar juntos, vamos fazer alguma coisa. E a gente me apoiei nele e eu também abri uma loja de moda feminina. Só que era online, um pouco antes da pandemia. E não é de uma forma tão positiva, mas a pandemia foi muito bom para o meu negócio. Porque ainda não existia a moda das malinhas delivery. E eu comecei a humanizar. Aí eu trabalhava para mim mesma, eu fazia do meu jeitinho e eu buscava os meus resultados. E eu comecei a trabalhar de uma forma muito intimista com os meus clientes.
Então, era tudo personalizado, era um cheirinho aqui, era uma carta que eu mandava para o cliente, escrita a próprio punho, o nome dele muito personalizado, então, e muito nas redes sociais. Então, estava começando o Instagram, lá antes da pandemia, ter as influenciadoras digitais, eu ser a minha própria modelo, provando roupa, mostrando como que você pode humanizar, de que forma que você pode trazer. Comecei a estudar muito sobre redes sociais, fazer vários cursos de que forma atuar a comunicação nas redes sociais. E fui desenvolvendo bem simples, de uma forma bem simples mesmo, de eu entrar dentro de um ônibus e viajar para São Paulo e buscar as coisas. A Sandra tinha muito dela estar com as grandes marcas e eu estava com as redes sociais. E já aí, estavam conectados nesse momento? Não. Ainda não. Eu tive a loja por 3 anos, para daí eu conhecer a Sandra. E aí que a gente ela começou a me ver nas redes sociais e eu passava em frente à loja dela. Então a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente dividia da mesma opinião, a gente entendia. Vocês já estavam entrelaçadas pelo universo ali e nem sabiam. E nem ainda. sabia. Mas não tinha nada a ver com roupa, não tinha nada a ver com moda feminina. E para você ver que como a gente estava muito entrelaçada, há muitos anos os nossos filhos estudavam juntos. Os nossos filhos, o filho mais na novo mesma sala dela e a minha mais velha, estudavam juntos há anos. A minha filha chegava em casa e falava assim: ai mãe, você não acredita que hoje de novo o Cauã falou isso, ele não... Ai mãe, o Cauã no escolar, eles pegavam no escolar. As nossas mães moram na mesma rua, eles estudaram por anos na mesma turma, assim, mais de 5 anos. E a gente não se conhecia. A gente nunca se esbarrou numa reunião de escola, numa festa junina, nada disso. E aí foi o momento que ela me mandou uma mensagem, várias mensagens na verdade, pra gente sentar e conversar, porque a Sandra teve muito isso de sempre também olhar. Eu sempre fui muito medrosa, sempre tive muito medo, e se não der certo, e se fizer isso? Porque algumas travas de infância, talvez, não sei, eu sempre tive muito medo, porque eu que enfrentava, eu tinha que enfrentar aquilo meio que com o peito que eu tinha. Não tinha uma base que iria dar esse suporte. E a Sandra, venha, vamos conversar. E falou, o que ela quer comigo, né? O que a gente vai conversar? O que tem? Até que fui lá conversar e a gente começou a pensar em trabalhar juntas, ela com a força que ela tinha no presencial e eu com a força que eu tinha nas redes sociais. E aí a gente começou e trabalhou só 6 meses na mesma loja. A gente juntou, né? A gente não sabia nem o que nós íamos fazer, só vamos. Ela traz tua mudança pra cá e eu, tá bom, tô trazendo e vamos publicar nas mesmas redes. O nome é teu, o nome é meu? Não sei. Vamos ver, só vai. Só vai ver o que acontece. E nisso, ela também já tinha feito alguns desfiles de moda, já tinha feito algumas coisas que movimentavam o público aqui em Colombo. Ela é uma pessoa que ela sempre traz muito movimento. A Sandra não gosta de ficar parada. Eu fico um pouquinho assim, mas também não fico parada. Não é pra mim ficar um dia, uma tarde toda de chuva em casa sem fazer nada. A gente fica esperando, será que parou a chuva? O que a gente vai fazer agora? Será que parou? Vamos lá? E aí ela falou, olha, dá uma olhadinha aqui na loja pra mim, fica aqui, traz tuas coisas, porque eu tô pensando em fazer um evento. Tô com um evento aí em movimento e... vai acontecer assim. Eu falei, que evento? O que a Sandra, que ela tem uma loja de roupa aqui, o que ela tá falando em promover um evento, uma feira? De repente você também pode estar lá nessa feira. E eu, mas como é que funciona? Não sei, eu nunca tirei as roupas e fui participar de alguma feira, expor, mostrar os produtos. Não, era lá nas redes sociais, era fotinho, era vídeo, era isso que eu fazia. Era dancinha de trend que tinha que fazer, tava lá fazendo dança de trend com as crianças. E aí ela veio com a história que era a grande paixão dela, que era a Expo Colombo. E ela já estava nesse movimento e eu fui ser uma expositora dela. Ela estava, eu só assistindo de camarote, que era tudo aquilo, como que ela fazia, porque a loja também era nosso escritório, né? Então nós sentávamos ali e eu via como que ela estava tratando a Expo Colombo, que movimento que era feito, de que forma que ela respondia às pessoas. E a minha resposta... Nossa, tu teve uma visão muito privilegiada ali então, né? Sim, eu tava no camarote mesmo, tava VIP.
E aí, vivenciei todo esse... E me entreguei também, não foi só me Mas nessa vivenciar. primeira você ficou mais como... Eu fiquei como expositora. Só que expositora. assim, eu não fui para ser só uma expositora. Já que você vai Imagina entrar... com a pouca proatividade que tem ali. Não. Eu não tinha folder, eu não tinha cartão, eu não tinha nada físico, a não ser as peças que eu vendia, a roupa. Eu precisava transformar aquele momento de expositora como a minha loja. Eu precisava ser vista. E eu também entrei para grupos de empreendedorismo. Comecei a participar da Câmara da Mulher, que a Sandra já participava. Comecei a participar do Empreendedoras Colombo, aqui em Colombo, que é um grupo muito forte também. Comecei a estar dentro de redes de negócios, porque eu comecei a entender que a pandemia estava acabando, tinha acabado. E a minha força que foi, assim, entregas por motoboy, entregas por todos os aplicativos que tem por aí, não era só eu mais. Já tinha várias outras pessoas fazendo o que eu tinha feito antes da pandemia. Então virou assim, até mesmo a Sandra, que tinha loja física, passou a fazer o mesmo que eu estava fazendo. Quer entregar uma malinha, quer falar mais na rede social, quer mostrar também muito os bastidores de uma loja. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para entrar nesse movimento. Não posso ser só mais uma. Eu tenho que estar nos dois lados, eu tenho que estar nos todos os lados que estão vendendo. E aí eu vi ela se movimentando com eventos. E eu comecei a participar dos eventos, das rodadas de negócio. E como é que é? Eu aprendi com a melhor, né? Porque, na verdade, o primeiro evento que ela me convidou para que eu participasse de um network, ela chegou lá e ela esqueceu de mim. Ela simplesmente esqueceu de mim. Ela chegou e tinha um monte de gente que ela conhecia e eu não conhecia ninguém. E ela começou a conversar com essas pessoas e eu não sabia se eu comia, se eu me apresentava ou se eu seria uma sombra dela. Falei, o que eu faço aqui? Eu não conhecia ninguém. Fui me virar, né? Fui conversar com todo mundo, fui me apresentar, fui entregar um cartão, coisa que eu não tinha ainda. Tive que mandar fazer lá um folder com várias coisas. E dali pra frente eu adorei aquilo, eu me apaixonei por conversar, porque é o mundo que eu queria, porque você ser um empreendedor é muito solitário. Eu estava ali fazia 3, quase 4 anos que eu estava sozinha. Quando você trabalha em empresas grandes, que eu trabalhei em multinacional, você tem lá uma equipe abaixo de você de 20, 30 pessoas. Você tem os teus pares, né, todos os coordenadores que você sai para almoçar para falar mal do teu gestor, para falar bem do teu gestor, para desabafar sobre sua equipe. E de repente eu fiquei sozinha. Eu estava sozinha, eu não tinha ninguém para almoçar. Eu não tinha ninguém para dividir as minhas dores de, meu negócio tá indo super bem, ou como é que faz. Eu não tive ninguém que chegou e falou para mim, pega aqui, o caminho é esse, faz assim, assim. Não, eu entrei com toda a minha determinação e a minha coragem. E eu tava sozinha assim, você conta com um pai, com uma mãe para desabafar, mas ninguém entende a dor do empreendedor, a não ser o próprio empreendedor. E foi aí que eu comecei a entender que aquelas rodadas de negócio, aquela vivência com essas pessoas estava me fortalecendo, eram trocas, eram aulas que eu tinha ali, eram dores que eu contava e eles conseguiam sanar aquela dor que não era nem eles que tinham causado, mas eles já tinham vivenciado. Então fui seguindo esse caminho, a gente foi apoiando uma a outra. E aí nós duas começamos a tomar muitos cafés, a conversar. A Expo Colombo aconteceu e foi um sucesso que, assim como eu, vários outros empreendedores quiseram muito mostrar a sua marca, mostrar a sua loja, de que forma que eles chegavam até o cliente, de que forma que o produto deles se destacava comparado a outros. E aquilo ali foi bacana demais. A gente recebeu prefeito, vários bons eventos. Vários prefeito foi nos visitar, grandes autoridades estavam lá, grandes famosos de Colombo estavam lá, porque foi realmente todo mundo, todos os empreendedores entregaram o máximo que eles podiam entregar dentro da Expo Colombo. Desculpa, pode continuar. A gente acabou de sair de uma pandemia e a gente tava com aquela energia, né? Todo mundo queria fazer e viu também a entrega da Sandra. Antes da Expo Colombo, do dia da Expo Colombo, foi feita reunião de alinhamento, a gente assistiu uma pequena palestra, entendeu o movimento que era, o propósito que tinha aquele evento.
Então eu não estava lá chegando e colocar minhas roupas. Se eu vendesse, excelente, maravilhoso. Eu lembro que 2, 3 dias depois a Sandra chegou na loja e perguntou: quanto você vendeu? Aí eu falei pra ela, a gente saiu correndo e se abraçou e comemorou, porque a alegria do tanto que eu tinha vendido não era essa expectativa. A gente superou as metas que estava ali para acontecer, porque era uma feira de network, era uma feira de empreendedorismo. Então, vender, faturar, foi um mega up que deu, e não só para mim, para todo mundo, né? Sim. Todo mundo saiu dali. Era isso que você imaginava, Sandra, quando você fez a Expo? Qual que era a ideia inicial? Como é que surgiu isso? Um evento de network, com exposição. Não era um evento de exposição. Então, você estaria ali para se promover, para as pessoas te conhecerem, e você ia levar um pedacinho ali da tua empresa para ser visto, não propriamente para vender, né? Tanto é que quando eu estava organizando, eu deixava isso muito bem claro para as pessoas. Olha, você vai estar lá, você vai aparecer nas redes sociais e tal, mas eu não posso te prometer venda, não cabe a mim isso. Não sabemos quantas pessoas vai, então a primeira Expo foi bem desafiadora, porque todo mundo que participou já entrou sabendo como seria, então foi um desafio não só para mim, para eles também, para todo mundo. Uhum. Muita gente alugou um móvel, teve que fazer locação de outras coisas para poder estar lá, para poder montar um cenário, trazer um pedacinho da empresa ali para um espaço, né, que não, né, que é um espaço diferente. Uhum. Então foi um desafio muito grande para todos, mas as pessoas, elas foram com a mesma expectativa que a minha, de repente, do network, de aparecer, só que foi muito melhor, né? Então nós temos relato assim de empresas de doces, da pessoa vender todo o estoque ali. Olha isso aí, chega a brilhar, olha mas que é legal. que a gente tem uma história muito emocionante por trás disso. Quer compartilhar essa história aí também? O povo gosta, conta pra gente. Não sei. E aí a pessoa chegar e falar: nossa, eu vendi tudo que eu tinha e tive que fazer mais, tal. Gratificante, né? Foi muito gratificante. Foi algo assim... poxa, eu não prometi quase nada, mas a entrega foi boa, né? Mas no teu coração, quando você teve a ideia do evento, era essa a sua intenção? A intenção era... Nós acabamos de sair de uma pandemia, então a ideia é fazer com que as pessoas se encontrassem através de um evento de network. Né? Em 2017 eu já tinha feito um evento lá, que foi um desfile, lá que eu digo no Hotel Bolse, né? Foi um desfile onde a gente conseguiu reunir muita gente, foi algo meio no improviso para ver como que ia se sair. Então eu já tinha um pouquinho de experiência de reunir as pessoas. E então a ideia inicial era um evento de network. Por quê? Porque eu não queria prometer para a pessoa e falar para ela: olha, você está numa feira que você vai vender 30 mil reais. Até mesmo porque o local ele era totalmente diferenciado de um local que está preparado para receber uma feira. Exatamente. É um local retirado, o acesso era mais difícil. Realmente a gente estava muito ciente do que nós estávamos fazendo. Foi muito alinhado. Hoje, o que a Sandra fez e hoje o que nós damos continuidade a essa primeira Expo Colombo, sempre o alinhamento, deixar muito claro e transparente qual é o propósito do evento, o que ele pode esperar desse evento, o que nós não vamos prometer nada para ele do que não possa ser entregue. Então a proposta desse evento é assim, é isso que nós pretendemos entregar, é isso que você vai receber lá. E o evento foi gratificante para todos que estavam lá, e pedimos todo mundo ficava pedindo a próxima edição por causa disso. E a gente se conectou muito entre os empreendedores. Nós tínhamos o grupo do WhatsApp que a Sandra criou e colocou ali para a gente se apresentar, a troca, e nós mesmos fizemos essa divulgação. Nós fizemos esse marketing sem anúncio patrocinado, sem nada.
simplesmente foi lançado um post com o nome da sua empresa e nós estávamos com a força de 40 expositores que foram? Isso. 40 expositores que nós estávamos lá. Quanto tempo vocês levaram organizando esse evento? Na primeira foram 60 expositores. 60 expositores. 60 Por 3 expositores. meses. 60 expositores em 3 meses. Isso. Trabalho. 3 meses é um tempo... orgânico, mas só vocês duas ali trabalhando. A Sandra, ela tinha uma pessoa que auxiliava. Eu não Isso, era organizadora ainda. Na eu era primeira. da equipe de expositores. E ali a gente fazia um grande movimento. Eu também tinha uma rede social que era bastante movimentada. E ali eu postava. Então, olha só... E a gente não postava só sobre nós. A gente postava sobre os outros. Então, olha, moda feminina. Então, vai ter também sobre beleza. Sobre centros de estéticas que vão instalar. Então, que casa com a Sempre beleza. trazendo a parte da humanização ali, né? Exatamente. Então, eu não falava só sobre... vai ter uma outra loja que vende lingerie. Tem outra loja que vende biquíni. Então, eu também trazia... Sigam as meninas, que as meninas vão estar lá. Então, a gente fazia essa troca... Que legal. Movimentou muito através dessas conexões que nós geramos de uma ali. maneira bem orgânica. Bem orgânica. Aí as pessoas viam os posts que os expositores repostavam. Uhum. Onde que é? Tal. E foram se interessando. E aí foi gerado esse movimento todo. Hoje a gente pode dizer que é uma comunidade, né, Kai? É uma comunidade. E é forte. Em janeiro, nesse evento que você esteve presente, a gente reuniu um número de pessoas muito bom por mês. Então... E parabéns, o evento estava lindo. Obrigada. Tava mesmo. Nossa, conheci pessoas fantásticas lá, gente, recomendo. São pessoas muito valiosas que estão sempre nos nossos eventos. Independente se a gente faz um evento imersivo nichado, ou que a gente faça essa rodada de negócios no Conexões, ou que a gente faça a feira, né, de empreendedorismo, a feira junto em parceria com a prefeitura, ou a Festa da Cerveja, a gente sempre traz empreendedores que eles entendem isso do apoio um ao outro. Eles entendem a importância deles dentro daquele evento. Nós sempre fazemos esse alinhamento, deixamos eles bem confortáveis para falar o que eles gostariam de ter. A gente mostra que isso pode ou que isso não pode acontecer. A gente sempre tem bastante apoiadores, de forma também orgânica. Eles chegam até nós, né, Sandra? Alguns vêm nos procurar. Alguns não, vários